Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio, graças a Deus por isso, por essa oportunidade que temos de estar aqui para falar do reino do céu, da bondade de Deus para com as nossas vidas. E Escola Bíblica nada mais é de que você estudar sobre Deus, sobre o que você deve fazer, né? Aprender a servir ao Senhor, aprender a servir ao reino do céu aqui na terra. Ser um servo de Deus, é isso aí, né? No segundo trimestre de 2026, o nosso assunto, o nosso tema principal desse trimestre é homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então esse é o nosso tema aí que nós estamos estudando sobre esses três patriarcas, né? E hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 8, dia 24 de maio de 2026, essa é a nossa data, e esse dia é o dia de Pentecoste, né? É o dia dessa comemora-se esse dia de Pentecostes, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então o primeiro culto foi esse dia de Pentecostes, que a gente comemora aí, né? Esse dia 24 de maio de 2026, né? O assunto da lição de hoje, Isaac, herdeiro da promessa, né? Então vamos falar sobre o herdeiro da promessa que foi prometida a Abraão, de dele sair ali as nações, várias nações, né? Também ser abençoado as nações, através de Abraão, aí, Isaac e Jacó, né? Então, aqui o texto áureo, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Verdade prática. Deus o abençoou Abraão em tudo. E Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus o age, ninguém pode impedi-lo. Então, isso é uma verdade prática, né? Significa uma verdade que devemos praticar, né? A gente sempre fala assim, essa palavra verdade prática, né? Que significa uma coisa que devemos acreditar piamente, agir dessa forma, né? Então é isso aí, a gente vê aqui a vida de Isaac, né? Que é um exemplo, em primeiro lugar, principalmente para mim, vai ser falado na lição, mas a importância maior, assim, o maior exemplo para nós é da obediência dele, assim, a paciência dele. Porque, na verdade, irmão, quando a gente vai ver, quando você entra no mundo espiritual, quando você permite que o Espírito Santo conduza você, você se entrega. Quando a gente diz totalmente, é com todo o que tu pode fazer, né? Não é que você vai se entregar total, mas é que aquilo que você pode, você entrega. Então, a medida da fé, você vai entregar só o tanto que você acredita, né? Que você
aquilo que você não acredita, você não entrega. Então, é isso aí. Então, veja, quando você se entrega ao Espírito Santo, você tem essa paciência, você tem esse entendimento. Você não vê prejuízo nas coisas. Você vê vitória, porque quando você anda com o Senhor, Ele vai te conduzindo dessa forma, te dando sabedoria para você entender que os prejuízos que parecem ser prejuízo no sentido ou sofrimento, ou dores, ou que vem da parte de Deus, em vez de dar um prejuízo para ti ou te fazer mal, pelo contrário, te faz bem. Então é isso que Isaac ele era entregue totalmente, é tranquilo. Você vê que uma pessoa que a gente estudou aí na lição passada, que ele foi sacrificar, ia para ser sacrificado, e você vê que ele, tranquilo, onde está o cordeiro, ó, pai? Não, Deus proverá. Arrumaram tudo ali, deitou em cima da lenha. O pai dele amarrou as mãos dele ali, botou em cima da lenha, ele caladinho, quietinho lá. Ah, vai me matar, não tem problema não. Quer dizer, é muito cabeça fria, né? Então você vê que ele era totalmente entregue. Deixa acontecer aí, vamos ver o que vão fazer comigo, né? Ou o que vai fazer, né? A mesma forma ele conduziu sua vida, esperou com paciência um esposo, o pai dele. Então você vai ver tudo isso e depois a sua vida já conduzindo ele, vamos dizer, independente, né? Já com a esposa e tudo. E esses homens aqui, esses filisteus aqui, né? Perseguindo ele levou numa boa. Não, Deus é comigo, aonde eu for, Deus está comigo mesmo. Quer dizer, você tem toda essa... É um exemplo muito grande para nós hoje. Para a gente ver que as coisas materiais não têm valor como tem as espirituais. Não é melhor você obedecer a Deus e perder o natural, mas ganhar o espiritual. Então a gente vê isso em Isaac, esse exemplo muito, muito grande, né? E vê que as coisas, o mal, ele está aí no mundo. Hoje mesmo nós estamos passando pelos momentos muito difíceis, assim, no Brasil aqui, de injustiça, né? Que você, se você for focar nisso aí, você se irrita, você se indigna. Aí é um versículo que eu sempre uso, que é Salmo 37, versículo 1, que é um salmo de Davi, né? Que ele diz, não se indigne por causa dos malfeitores. Porque se você se indignar, você entrou no mesmo num rolo lá e assim o inimigo vai te usar, vai te destruir. Né? Você vai perder o contato com Deus, Deus não é contigo, porque você está com o inimigo. Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então você vê que Isaac se manteve ali tranquilo, é um exemplo muito grande para nós. Porque aí você vai ver, poxa, dava de questionar, no caso, na carne, você questiona o Abraão, Isaac e até Jacó também, que nós vamos estudar ainda, mas por que essa seca? Todos os três passaram por seca. Por estiagem, de maneira que não tinha comida para o gado, não tinha nada. Quer dizer, não produzia nada, que tiveram que ir para o Egito. Isso aqui não foi para o Egito porque Deus disse que não era para ir, mas ficou para um lugar lá pertinho. Saiu da terra dele. Poxa, se Deus me abençoou, me deu essa terra, por que veio essa seca? Dá de murmurar, dá de questionar. É errado, mas na carne, já eles não, com tranquilidade. E para nós o exemplo é o que é? É que Deus ele permite o mal agir. Aí ele te defende dentro desse redemoinho aí, desse negócio aí. Deus ele te abençoa. Você vê que Abraão, quando ele foi para o Egito, ele saiu de lá mais rico do que quando foi.
em vez de ser perder alguma coisa lá, mas pelo contrário, o rei fez foi dar para ele. O Isaac aqui, você vai ver que ele chegou na terra lá, os caras ficavam loucos, porque ele plantava um, dava 100. Aí, meu Deus, aí os caras tudo com inveja, mas não tem negócio de inveja não, né? Funciona a coisa. Então é um exemplo para nós dizer, poxa, eu vou confiar em Jesus, eu vou fazer, eu vou andar com Deus, eu vou querer ser um servo de Deus. É isso aí, irmão. Então, aí você vai ver que Isaac aqui, é porque acho que aqui na lição nem fala, mas o rei pediu para ele sair de lá. Porque daqui a pouco tu vai comprar todos nós, tu vai ser o rei nosso. Porque tu tá tão rico, tá entendendo? E ele pediu para ele sair de lá. Pediu, não foi empurrou, não jogou. Mas assim, aí entulharam os poços ali, mas chegaram a um ponto que desistiram. Sabe aquela paciência que o cara tem, que ele diz, rapaz, não adianta, esse cara não vai se zangar com nós. E Deus não vai parar de abençoar ele. Aonde ele furar um poço da água, nós pode cavar, acabar com as unhas. Nós não vamos conseguir, mas ele consegue. É melhor nós se aliar com ele, que ele dá água para nós. Então, assim. Então, veja que isso é muito importante para os nossos dias, né? Saber que o inimigo ele vai sempre existir aí. Existe 2 senhores na terra. E se você for lutar contra isso, contra carne e sangue, que o apóstolo Paulo disse que as armaduras de Deus que ele nos dá não é para lutar contra carne e sangue. É para lutar contra o diabo, contra as potestades. Então tem aquilo que é natural. Que eu posso estar aliado com as pessoas. Normal, não é pessoa? Agora, quando vem me prejudicar espiritualmente para tirar o Deus que está em mim, aí não, não, aqui o Deus que está em mim eu não vou dar, não. Esse eu vou ficar, aquilo que Deus me deu eu guardo, isso é meu. Aí eu não vou deixar, que é espiritualmente, né? Mas aquilo que é natural, eu tenho falado às vezes em programa meu, que existe as coisas naturais que você vai reivindicar, vamos dizer, para arrumar uma rua, a prefeitura. Aí vai o crente e o descrente. Vai todo mundo, não, para arrumar a rua, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver, não. Mistura todo mundo, vamos lá com o prefeito. Então, quer dizer, nesses pontos aí, você chega num restaurante, você vai ver, ih, rapaz, tem um cara aqui, que aquele cara é ladrão, não vou comer aqui não, porque vou comer junto com ele. Não, você entra lá, come, entra dentro do avião, tá lá assaltante, tá gente que não tem nada. Quer dizer, você tem que viver com as pessoas. Então a gente tem que olhar por esse lado, vou fazer minha parte. Se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Ainda que tenha prejuízo, mas você não pode bater de frente. Isso eu estou dizendo para mim, né? Claro, e para você também. Mas é assim, né? Então já passo para você. Exatamente. Estudar a palavra de Deus é uma das maiores riquezas que nós podemos adquirir, porque a gente aprende a se construir, construir o nosso homem interior, construir a nossa vida, firmando os nossos passos na palavra, que é verdade e vida. A palavra é viva. Então, quando essa palavra sai daqui do papel e penetra o nosso coração, despertando em nós essa crença, nós temos toda uma possibilidade de ter uma vida de qualidade. Então, quando nós estudamos esses personagens bíblicos, que durante todo esse trimestre estamos estudando sobre os patriarcas, passando agora para Isaac, porque desde a primeira lição a gente está tratando mais sobre as promessas, as realidades que Abraão viveu, e Abraão agora transfere esse legado para Isaac com essa cobertura
da bênção de Deus, porque o que Deus dá é irrevogável. Deus havia feito a promessa para Abraão que faria dele uma grande nação, que daria uma descendência para ele. E agora chega Isaac e Deus vem, nessa lição nós vamos estudar, Deus vem reafirmar que aquilo que Deus havia prometido para seu pai, aquilo que Deus havia prometido para Abraão, Deus está reafirmando aquela aliança com Isaac. Então isso é maravilhoso, sabendo que Isaac compreendeu muito bem, aprendeu as lições que o seu pai deixou, do que ele viveu, uma vida de fé e obediência. Então não foi só a questão do que Deus prometeu e da fidelidade de Deus. Isaac entendeu que a participação dele para que tudo isso viesse prosseguir, né, a partir do seu pai, a partir dele, e para continuar ele precisava cumprir o seu papel. Então aqui, Gênesis 26, 12, e semeou Isaac. Aqui fala sobre o que Isaac estava também se propondo a dar continuidade, a investir, investimento, trabalho, fazendo ali a sua parte para que viesse a desfrutar da ação favorável de Deus na vida dele, porque às vezes a gente vai e se apega àquela promessa e ainda murmura quando as coisas não são favoráveis, quando Deus não vem da forma que a gente quer, sendo que às vezes a gente nem cumpre o nosso papel. E Isaac aqui nesse texto fala e semeou. Semear fala de trabalho, fala de tempo de espera para que essa colheita venha chegar. É claro que a colheita quem daria era o Senhor, porque o solo, toda uma situação favorável à chuva, não ia depender de Isaac, mas o plantio sim, então ele cumpriu. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. É claro que o nosso empenho, o nosso trabalho, toda a nossa disposição, ela não é suficiente se não tiver a bênção de Deus. Até porque a bênção de Deus, ela não é o que se refere só a riquezas, porque Isaac tinha muitas riquezas, não se limita a bens materiais apenas, também, mas não somente. Então, quando Deus abençoa alguém, não é só no aspecto material, aspecto espiritual, familiar, a sua própria alma. Isaac era realizado porque ele via as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Então, isso é a maior realização que nós podemos desfrutar. E estudar essas lições, na verdade, como você falou, é um verdadeiro aprendizado para mim. Eu pego cada texto desse e vou me analisando em que parte desse texto eu preciso melhorar, preciso crer mais em Deus, preciso me render mais à vontade de Deus, confiar mais. Olha, no capítulo 24, versículo 1 de Gênesis, fala sobre a bênção de Deus que estava sobre Abraão. E em tudo, né, que Abraão foi abençoado, houve essa transferência de bênção para Isaac. Isaac também seria abençoado, pois era filho da promessa por meio de quem a aliança continuaria. Aí já vem para o capítulo 26, versículos 3 a 4, que é o que nós estamos estudando nessa lição, e iremos dar continuidade ao estudo. Aí fala da bênção que chega a Isaac, mas não necessariamente bênção de pai é passada para filho. O filho compreendeu, o filho obedeceu. Sim, então, do lado dele, né? Exatamente. Então, houve aquele legado chegando ao coração de Isaac devido também à sua prontidão. Então, no contexto de Gênesis, bênção, que é o que vai tratar toda essa lição, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, é um ato soberano pelo qual Deus comunica sua bondade.
Sua bondade salvífica a alguém, produzindo vida, favor, fecundidade, todos os aspectos da vida e direção, né? Em cumprimento ou para preservação da aliança. Nesse caso aqui, Deus iria preservar a aliança que fez com Abraão, chegando agora a Isaac e prosseguindo, que a gente vai continuar nas próximas lições, que é Abraão, Isaac e Jacó, né? Os 3 patriarcas que deixam esse grande legado de fé, obediência e uma confiança irrestrita na promessa de Deus. E isso a gente precisa viver a mesma realidade, crendo e obedecendo a palavra de Deus. Então, é uma lição para mim, é uma lição muito maravilhosa e eu tenho muito a aprender. E sobre essa parte de conflitos, inveja, perseguição, inimizades, isso aí é indiscutível. Que durante toda a nossa jornada nós vamos precisar ter maturidade para lidar com tudo isso que são as façanhas do inimigo. Porém, existe uma diferença muito grande quando você está totalmente amparado pela mão do Senhor. O Senhor diz, não, eu sou contigo. Isaac, eu vim reafirmar a aliança que eu fiz com teu pai. Eu te abençoo. Então, essa é a nossa maior garantia de estarmos amparados pela mão do Todo-Poderoso. Então, é sobre isso que nós iremos estudar. Não somente a bênção, mas a presença de Deus estava com os patriarcas Abraão e agora Isaac. Porque só a bênção não é suficiente. A presença, que é aquela que vai guiar, aquela que se manifesta. Deus se apresenta a Isaac. Isaac, lembra de tudo que o seu pai viveu? Então estou aqui para dar continuidade em você. E ele compreendeu. Isso é maravilhoso demais. A presença de Deus muda tudo na nossa vida. Pois é, aí ele aprendeu com seu pai, né? Ele teve, com certeza, o pai contou tudo, desde a saída ali, né? Ele saiu da terra dele, né? O que aconteceu, e ele mesmo já era um milagre, né? Muito grande, né? Que foi um exemplo. Mas entenda que quando a pessoa tem um coração meio duro, vamos falar assim, ele é desobediente, não tem negócio de exemplo para ele, não. Ele acaba fazendo do jeito dele, o negócio é assim. É porque ele era obediente mesmo. Então você vai ver que os poços do pai dele, que ele herdou, que ele era da promessa, ele foi para ele tudo ali. Ele colocou o mesmo nome, desentupiu, que os filisteus entupiram tudo lá. E ele desentupiu, botou para funcionar outra vez os poços, mas colocou o mesmo nome. O que significa para nós hoje? Não, nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Nós não queremos servir como o papai serviu, como os antigos serviram. Ah, isso aí é arcaico, não, é antigo, nós somos modernos. Não existe, não. Nós não podemos mudar as coisas. Nós precisamos estar sempre, né, procurando os homens de Deus para nós aprender com eles. E não mudar, não querer mudar. Porque deu certo com eles, vai dar certo com nós. Eu acredito que é o que a Isaac pensava. Deu certo com o papai? Como é mesmo Deus me falando, mas eu tenho que fazer conforme os outros fizeram para... Se ele errou, procurar não errar naquilo lá, né? Que ele errou. E mas até nos assim. Erros ele... Até o erro ele errou também. Ele estava na mesma direção, mas Deus sempre corrigindo. É porque tem o lado humano, né? Isso aí mostra, o próprio Deus, ele faz isso para mostrar o lado humano do homem. É o lado medroso, o lado neutro, o lado que não pode nada.
Você vai ver que isso aí aconteceu com Abraão, né? Dele mentir, com medo de morrer, né? E também com Isaac. Mas você vai ver com Pedro, valente. Você pensa, um homem daquele ali é determinado demais, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, ele não teve força de jeito nenhum de dizer que conhecia Jesus, que era um discípulo dele. Não teve força. E Deus, Jesus mostrou só para quebrar a carnalidade dele, assim, a brutalidade dele. Para ele ficar sabendo que ele não pode, como homem, lutar com o mal, com o diabo. Ele não pode lutar. Então ele diz, ó, eu te dou a força para tu lutar contra o inimigo, mas tu não tem. Então ele deixou isso bem claro. Quando ele disse, hoje tu vai me negar. Não, eu morro. Não, tu vai negar hoje. 3 vezes, não é uma vez não, 3. Antes que o galo cante, tu vai negar. Negou. Então você vai ver que é isso aí. Deus, ele deixa sempre uma falha no homem para mostrar que o homem é nada sem ele. Então foi o caso de Isaac também, mas veja o livramento que Deus deu. Deu para Abraão, deu para Isaac também. Fez com que o rei visse ele, com certeza abraçando e brincando lá com a mulher dele. E ele percebeu que ela era a mulher dele. Foi perguntar, não, fiquei com medo. Então veja aí que é assim, né? Deus, ele... Isso aí não é uma questão de você abandonou Deus, você se desviou de Deus, você ficou contra Deus. É uma questão de dizer, ah, tá só eu aqui, então eu sou eu mesmo, eu sou medroso, eu não sou nada. Não era uma rejeição a Deus, essa mentira dele não foi para prejudicar, né, ou negar Deus, mas sim defender a carne dele mesmo. Aí Deus não leva em conta, porque o homem é nada mesmo. Quer dizer, aí não levou em conta que fosse uma mentira que viesse, de alguma forma, rejeitar o Senhor, né? Então é isso aí. Isso aí, vamos para a leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 26, versículos de 1 ao 5. Depois os versículos de 12 ao 14 e os versículos 24 e 25, todos do mesmo capítulo 26 de Gênesis. Capítulo 26, versículos 1 ao 5. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e agradou o meu mandado e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículos 12, 13 e 14. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículos 24 e 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Pois é, você vai ver que Deus, ele parece que ele dá chance assim para o inimigo
ele se desenvolver. É como que seja assim, não diz que pode, que sabe, que vai fazer para ti um reino, formar um reino, então faz aí. Aí depois ele diz, agora eu tenho direito de... É como que seja assim, ele deixa por último ele, mas quando ele diz para alguém, é o caso aqui, ele abençoou Isaac, Abraão, Isaac e até mesmo Jacó, já com as promessas até antes, né? Dita a Abraão, no caso. E ele só fez confirmar aqui. Você vê que tem um trabalhar de Deus no coração também, né? Das pessoas. É claro que você tem que dar lugar para isso, mas até Paulo ele escreveu aos Romanos dizendo que Isaac ele já teve as promessas e tudo antes dele fazer bem ou mal, né? Então você vai ver que Deus ele às vezes ele coloca isso aí como colocou também as promessas de Davi, né? Antes que os filhos dele fizessem bem ou mal, ele disse, não vai faltar varão para sentar no trono. Então foi numa peleja terrível ali, mas sentou-se, até chegar Jesus, né? Então Deus, ele tem esse lado dele, que ele diz, não, esse lado aqui quem domina é eu, o inimigo não tem poder lá não, de mexer não. Se você estiver desse lado mesmo com Deus, o Senhor te abençoa. Se tu tiver paciência, Ele te usa mesmo na terra e dá exemplo, como nós estamos hoje tomando exemplo de Isaac há quantos mil anos já? 4.000 anos, eu acho, atrás. Quer dizer, aí está aqui o legado dele, me dando uma aula, para me aprender se eu quiser. Aí vem Jesus e disse, aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. Eu não vou na onda do inimigo, não. É isso aí. Na terra, jogaram ele para lá, para cá, e disse, pode jogar, mas eu sou rei. Então é um negócio bem assim, que é uma aula muito grande para nós. Um exemplo muito grande, né? Nós vamos aí aos objetivos da lição, que são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac. Segundo, objetivo, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac e a forma como ele lidou com eles. Terceiro objetivo, expor que Deus aparece a Isaac. Você vê que aparece depois da luta ali, né? Isaac, é claro que ele já vem com essa fé e tudo, mas você vê que ele tem que passar pelas perseguições do inimigo, aí depois Deus aparece a ele. É o caso de Abraão também, você vê que depois dele se livrar ali do Labão, o sobrinho dele ali. Do Ló? Do Ló. Aí passou por aquilo tudo lá, aquela guerra toda. Aí quando ele se livrou de tudo aquilo, voltou do Egito, batalha. Aí Deus apareceu e disse, bom, agora eu vou te abençoar, né? Então você vê que tem toda uma luta ali para que você possa receber a coroa, como diz o Tiago na sua carta, né? Que vem as provas, aí você passando nas provas, você recebe a coroa da vida. É isso aí. É a vitória, né? É o pódio, né? De Deus, né? Vamos aí para a introdução. Introdução. Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaac, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e à sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã. Mas sua esposa também era estéril, como o foi sua mãe.
Entretanto, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição, veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Pois é, a vida não é fácil, né? Uma sucessão de esterilidade, né? Porque vem aí as 3 matriarcas, Todas Sara, 3. agora Rebeca e A posteriormente a a Raquel, Raquel. todas estéreis. Então, um mundo de impossibilidade aí para que Sempre tem uma luta. a promessa de Deus fosse cumprida, mas Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Então, ele está mostrando que aquele povo, que aquela nação, ela foi gerada em Deus e não na biologia ou na possibilidade humana. Então, não temos nem por que duvidar do milagre que aconteceu no ventre de Maria, de Jesus ter sido ali gerado de forma espiritual, porque Deus já mostra para a gente que essa nação que veio por meio de Abraão, que é aquele povo escolhido, também foi gerado por Deus, porque as mulheres, as matriarcas, não tinham biologicamente nenhuma possibilidade de gerar. Então Deus mostra que Ele é o Deus da vida. Aí você vai ver lá a Maria, porque era virgem. Não precisava de interferência humana também. Aí não podia passar por esse problema de esterilidade, né? Mas aí você vai ver a prima dela, Isabel, mãe que de João antecedeu Batista. João Batista, já teve fora de época também. Era estéril. E o anjo usou exatamente esse testemunho. É como que diz assim, olha, as 3 lá atrás eram estéreis e tiveram filho. É como que ele dissesse isso, que ele não disse, mas ele disse, olha, mas como vai acontecer isso que eu não conheço o varão? Ele disse, a tua prima era estéril, e ela está com 6 meses de grávida. Para Deus não há nada impossível, não. O que vai ser gerado em ti, aí ele usou como um exemplo, um testemunho. Olha que anjo não prega a palavra não, mas isso aí ele quase, né? Ele pregou nessa hora dizendo, tu não lembra não da tua prima que era estéril? Está com 6 meses de grávida já. Então isso vai acontecer contigo também, né? Não precisa ter relação com o homem não. Quer dizer, é muito exemplo, né? Palavra-chave, bênção. Né? Exatamente. É bênção. Então nós vamos para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, a fome na terra. Primeiro subtópico, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaque também teve essa experiência. Gênesis capítulo 12, versículo 10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra e Isaque não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaque buscou socorro no Egito e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16 e 1. Deus apareceu a Isaque e ordenou que ele não descesse ao Egito. Gênesis capítulo 26, versículos 1 e 2. Mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão, e Isaque não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Gênesis capítulo 26, versículo 6, que é exatamente esse capítulo que nós estamos estudando. Aí isso aqui mostra o que eu até falei no início aí, que nós estamos vivendo na terra. Deus, ele diz, eu não vou separar vocês dos outros povos. Pelo contrário, vocês vão dar exemplo aos povos. É isso aí. Vocês vão viver no meio deles. Ah, eu não vou me misturar com aquele dali.
Não se mistura lá e mostra que tu é diferente. Tu é de Deus. Tu obedece a Deus, teme a Deus. Então, manda por meio dos pecadores mesmo. É o que Jesus disse quando alguém falou, os judeus ali falaram que esse homem se diz ser de Deus, fica comendo com esses pecadores. Aí o que Jesus disse? Se chama médico para os sãos? Eu vim foi para salvar os pecadores mesmo, né? Então veja que essa mistura aqui. Isaac muito confortável ali, vamos dizer assim, pelo menos estava bem, né? E agora tu vai ser forçado a sair daqui, desse lugarzinho, de dentro de Jerusalém, vamos dizer assim, e tu vai para Samaria, tu vai para os confins da terra. Então tu vai dar exemplo lá fora. Como é que ia ter esse exemplo aqui dele ser abençoado, exemplo para outros, os filisteus, que né, ele foi um exemplo. Ele chegou ali e ele era diferente dos outros. Não, rapaz, nós não produzimos, esse homem produz. Como? Aí entenderam depois que Deus era com ele. Então veja, tem esse lado aí que você que tem Deus, você precisa passar por esses problemas aí, porque Deus ele quer apresentar você para o mundo. Para que o mundo venha se converter. Se não quiser, já é o problema, já fica deles lá e não. Então Deus ele faz isso aí, né? Que essa terra aí secar no lugar ali, já lá não secou. E quando você vai ver um exemplo aí, já vou falar um pouco na frente aqui, que eu não sei nem se nas próximas pode falar isso aí, mas eu vou dizer aqui. O povo foi escravizado ali no Egito, porque por causa da sequidão de outra vez lá no tempo de Jacó. E quando eles saíram para onde? Para a sequidão. Vamos falar dessa forma, que eles saíram para o deserto. Deserto. Ou seja, quando ele prepara o povo no lugar confortável, num lugar bom, que comia carne com alho e cebola, como eles mesmos disseram depois, né? Ele tira você para o deserto, para servir a ele, para mostrar que ele não precisa de terra boa para dar comida para ninguém, não. Passou 40 anos sustentando o maná caindo do céu sem terra produzir nada, só areia. Então veja que é isso aí, o inverso das coisas. Ele tirou uma seca aqui, leva para um lugar produtivo, depois tira de um lugar produtivo e leva para o deserto. Agora tu vai comer da minha mão, aí eu vou te dar. Então, um negócio bem assim, para você entender como é Deus, né? Porque essas terras secas, ou com pragas, ou caristias, ou qualquer tipo de fome, é um reflexo do que aconteceu com a terra depois do pecado, né? Que Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele fala que a terra será maldita por causa do pecado. Então, sim, a fome mostra a condição da terra depois dessa queda do homem. Então, não podemos atribuir, mas Deus não prometeu que era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, mas está lá o reflexo do pecado. Então, vai acontecer essas turbulências na nossa vida, mas o melhor é que Deus está conosco. Se Deus está conosco, nenhum mal nos sucederá, é o que você falou no início. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, o mais engraçado disso aí, mais importante, mais confiável, é exatamente essa questão aí de não ter nada no deserto e Deus sustentar. É como ele diz, vocês passaram por esse processo tudinho, que Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou. Agora vocês vão comer da minha mão. Eu vou sustentar vocês. E eles mesmo até, para Jesus mesmo, eles falaram sobre isso. Não, nosso pai foi sustentado com maná que veio do céu. Aí Jesus já tirou isso deles, dizendo, eles não comeram o maná do céu, porque eles comeram e morreram. Agora eu sou o pão que desceu do céu. Agora eu já é diferente, eu alimento mesmo, espiritualmente. Então,
negócio bem assim, você vai vendo isso e você vai moendo, isso aí vai ser remoendo e você vai, né, se alimentando dessa. Mas Deus ele mostrando que não é para você confiar na terra. Ao mesmo tempo que tu dependeu da terra, agora eu vou te levar dependendo de mim e não de terra. Então, um negócio bem, né? Isaías profetizou, capítulo 43, versículo 13, que está exatamente referindo ao texto áureo desta lição. Ainda antes de haver dia, Deus diz, ainda que antes de haver dias eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Senhor já estava lá. Então, ele é soberano. Então, a gente só precisa aprender mesmo a confiar. E exemplos nós temos muito na Bíblia de pessoas que acreditaram. E ninguém que acreditou em Deus e que viveu uma vida de obediência teve uma vida frustrada ou uma decepção, porque Deus ele não falha. Então, vamos agora ao segundo subtópico, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Lá está escrito, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, nós não podemos confiar no coração, temos que confiar em Deus. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer. Não importam o tempo e nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaque o que prometera a seu pai de forma pessoal para que não tivesse dúvida. Gênesis capítulo 26, versículos 4 ao 6. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. Sempre, até o nosso pastor, sempre ele fala que quando Deus faz uma promessa, ele requer alguma coisa. Ele te cobra. Se tu fizer assim, é condicional, né? Tem uma condição. Não é, vai lá, tá lá, já tá tudo pronto, só engole. Não é bem assim não, as coisas. Então você vê que as promessas de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, tudo foi uma batalha. Não é assim você tomar de mão beijada e vai-se embora, né? Pelo contrário, então passa por essas lutas. Aí o que acontece, você acabou de falar ainda finalizando o primeiro tópico, o primeiro subtópico, de que quando Deus promete, se você está, Deus está contigo mesmo, você está com Deus, funciona. E ele não vai funcionar quando, aí você vai pesquisar, o erro foi teu. É isso aí. Se você for olhar, não deu certo a promessa, não se cumpriu. E era de Deus. Mas se tu não fez o que ele disse, tá entendendo? Não, eu quero te levar para tal canto. Tu me espera lá 8 horas. Aí tu não tá lá 8 horas. Aí eu vou me embora. Aí tu vai cobrar de mim. Não, mas eu te esperei até as 8. Quer dizer, é uma coisa bem assim, entendeu? Então você com Deus, você tem que andar na regra. Certinho, senão você perde mesmo a promessa. Porque a promessa tem condição. As condições para se cumprir. Tu faz a tua parte, que Deus, a dele não falha. O pastor Jacó sempre fala isso aí, né? A de Deus não falha, ele não falha mesmo, não. Vamos para o terceiro. Terceiro subtópico, o problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaque, como seu pai, mentiu.
dizendo que era sua irmã, mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17. Nova criatura É. As As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí, já com o segundo tópico da lição. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a inveja contra Isaac. Primeiro subtópico, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis capítulo 26, versículo 15. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As Escrituras Sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Gálatas capítulo 5, versículo 21. É porque a inveja, ela é maligna. O ladrão vem se não matar, roubar, destruir. Você está com a ação maligna em ti, destruindo você e os outros também. Prejudica os outros, né? Mas quem tem Deus, ele acaba sendo abençoado, como a gente falou, se ele tiver paciência. Se ele não tiver vigilância, ele entra na tua também e acaba misturando tudo e todo mundo é prejudicado. Mas se ele se manter com Deus, ele vence, né? Essa inveja que é o caso de Isaac que nós estamos estudando. Aí, mas você vai ver que o invejoso, ele não consegue olhar para o dele, ele não consegue achar uma saída. Ele não consegue ser abençoado porque ele não se interessa pelo que é dele. Ele quer o que é dos outros, ele sempre está achando que os outros estão se dando bem e ele não está. Mas ele não procura fazer esse lado aí do bem, olhar, se interessar no que é dele para ele crescer também. Então ele quer subir pisando nos outros. É isso aí. Então, aí não tem como ser abençoado, não tem como Deus abençoar, né? E entenda quando é nesse sentido aí, é uma coisa natural. Nós não estamos falando nem aqui no espiritual, assim, no sentido de salvação. Então é espiritual, mas estamos falando em coisa terrena, né? As coisas terrenas, ela não tem nada a ver com salvação, são duas coisas, né? Tem as bênçãos terrenas e as bênçãos eternas, né? A salvação eterna e tem também, que é o perdão dos pecados, aquela coisa toda. Tem as tuas falhas humanas que você não perde salvação, mas perde aqui. Você perde de produzir, de fazer, de se desenvolver, porque você anda olhando para o que é dos outros. Até mesmo você desejando uma coisa que Deus não quer que você tenha. Essas coisas aí prejudicam muito. Porque entenda que tem gente que nasceu para ser servo, né? E outro para ser senhor ali no sentido de conduzir as coisas. Você vê Abraão, né? Ele tinha os servos, né? Que trabalhavam para ele. E servos obedientes, como aquele que foi lá escolher Eliezer Damasceno. Pois é. Então vamos... Segundo subtópico, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso, ninguém poderia detê-lo, por mais que tentassem. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar, que é os filisteus, na verdade, Sim. com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Gênesis capítulo 26, versículo 19 e versículo 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam e o chamaram de Poço de Reobote, que significa
de alargamento. Deixaram ele Se alargar. em Ou paz. seja, largaram, né? Não é se alargar, é largaram ele de mão, né? Deixaram ele em paz. Pois é, não é isso aí. A persistência ali, né? Com a paciência, você vê ele já vendo o pai dele com essa paciência também que teve, tudo. Atrás ele também já viu que ia ter a vitória. Uma hora chegava essa vitória, né? Essa perseguição aqui, Jesus nos adverte a não... lá em Mateus 5:12, Jesus, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por uma causa justa. Disse, alegrai-vos, porque os antecessores de vocês também sofreram da mesma forma. Então, nós não podemos paralisar diante de perseguições, de inveja, de mentiras. Nós temos que ter a nossa identidade forjada na palavra e prosseguir, não dar ouvidos ao adversário. Foi o que Isaac fez. Então vamos ao terceiro subtópico. Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. A sua paz, sua saúde mental e de sua família não tem preço. Por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus capítulo 5 e versículo 41, que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo o cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis capítulo 26 e versículo 18. É aquilo que você já falou no início. Exatamente. E é o que a palavra de Deus nos diz para não removermos os marcos antigos. Então, aquilo que foi construído com honra deve permanecer. Então, exatamente. Isaac, ele honrou a memória do seu pai. É a maneira de cultuar a Deus, a maneira de levantar altar, né? É o caso nosso hoje. Conduzir a obra de Deus como os antigos aí, que nos antecederam e foram aprovados por Deus. Por que Deus não aprova nós também? Então, vamos procurar cultuar a Deus de forma sincera, né? Para que não querer que Deus se modernize, como né? Mudar a palavra de Deus, como alguns têm vontade, né? Mas é isso aí, fazer a coisa com sinceridade. Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, Deus aparece a Isaac. Primeiro subtópico, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Gênesis capítulo 26 e versículo 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum
ou as adversidades poderiam impedi-lo de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaque por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente, também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. É isso, né? Temos que olhar sempre para esse lado, né? Alguém fez alguma coisa para nós estar aqui, né? Sem dúvida alguma. Até mesmo nessa modernidade que a gente está, agora aqui sentado aqui, ar-condicionado, né? Energia elétrica, há 300 anos atrás não tinha nada disso. Mas trabalharam muito, né, para desenvolver isso aqui no sentido natural mesmo, né? Estamos aqui na frente dessas câmeras modernas, né? Que há um tempo atrás jamais poderia estar, porque não existia, né? Então tudo isso é desenvolvimento humano que nós devemos aproveitar e fazer a obra de Deus, né? Com mais clareza, com mais perfeição, com mais alcance, né? Então tudo isso aí nós devemos ser gratos por aqueles que se esforçaram, né? Exatamente, principalmente os nossos pais espirituais. Sim. Né, que a espiritualidade ela nos Sim. leva mais longe do que os nossos próprios pés ou esforços, né? Exatamente. Segundo o subtópico, Abimeleque faz um pacto com Isaque. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaque. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado. E todos foram reabertos por Isaque. Depois contenderam com Isaque pelos poços que mandou cavar. Mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaque, que não poderiam opor-se a ele e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Gênesis capítulo 26 e versículo 28. Exatamente, pode prosseguir. Reconhecimento do inimigo. Terceiro subtópico, Poço de Berseba. Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaque, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Gênesis capítulo 26, versos 32 e 33. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço aberto pelos servos de Isaque foi denominado Poço do Juramento. Isso aí. Um juramento feito, né? E bênção, né? Sempre é bênção. Vamos lá, a conclusão. A conclusão. Vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaque passou por várias provas em sua vida, enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes dera, e Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. É isso aí. Vamos chegando aqui ao fim do nosso programa de hoje, né? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, as nossas vidas.
E essa perseverança, né? Com essa humildade, com essa mansidão, pedindo para Deus, ó, a direção. Exatamente o dom de mansidão, de domínio próprio, de paciência, né? E de que Deus, com certeza, Deus vai gerar em você essa esperança, essa confiança, essa fé, porque você está agindo de maneira que Ele pode agir em ti, trabalhar por ti, né? É isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.